Deus é Deus. Agradeço uma oportunidade em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Verso 14. Aleluias. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o texto: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos, no dia em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse, eu o farei. Quantos podem dizer amém? Amém. Uma outra tradução diz o seguinte: será que a sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes para o que vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? É o próprio Senhor fazendo esta pergunta através do profeta. E ele conclui dizendo: eu, o Senhor, falei e farei. Glória a Deus. Pelo menos 3 palavras que nos chama a atenção neste versículo: coração, mãos e tratar. Quando nós lemos esse texto, esta palavra coração, que é tão conhecida de todos nós, é uma palavra que tem uma grande amplitude de significado na Bíblia. Mas a principal dela, entre muitas, se refere ao aspecto do ser, ou seja, do eu, do interior do homem, do ser humano. Quando nós lemos a palavra mãos, que também é tão conhecido de todos nós, o seu maior significado na Bíblia fala de força, de poder, fala de coragem. É por esta razão que fiz também a leitura deste mesmo versículo em outra tradução, para que todos os irmãos possam compreender o que é que Deus está falando com o seu povo através do profeta Ezequiel. Quando nós lemos esta palavra, Deus dizendo, eu tratarei contigo. A palavra tratarei vem do verbo tratar, que significa, irmãos, executar, realizar, fazer, completar. E na Bíblia, esta palavra fortíssima da parte de Deus ao seu povo está comunicando uma noção central, específica, de levar a cabo uma atividade com um propósito distinto. Ou seja, é uma obrigação moral, ou podemos dizer que Deus, ele tem um objetivo em vista.
Irmãos, quando nós tratamos do livro do profeta Ezequiel, esse tão importante livro que contém nele profecias específicas, Deus, ele trata com o seu povo Israel de uma forma muito específica através deste profeta que é conhecido como Filho do Homem. Já ouvimos aqui nesta tarde que Jesus também foi conhecido como Filho do Homem. E desta mesma forma, Ezequiel, ele é chamado em todo este livro como o Filho do Homem. Para que possamos compreender o que Deus está falando através deste profeta, é bom entendermos que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta do tempo do exílio babilônico. Ou seja, a história nos diz que Babilônia atacou Jerusalém, por exemplo, no ano 605 a.C. Foi o seu primeiro ataque. O segundo ataque ocorreu no ano 597 a.C., ou seja, 8 anos depois do primeiro ataque. E foi exatamente neste ano, 597, que Ezequiel, ele foi trazido para o cativeiro babilônico, juntamente com os seus irmãos. Ele começa revelando que já fazia 5 anos que ele fora transportado de Jerusalém para Babilônia, quando Deus o visitou. Ele estava junto ao rio Quebar, e ali ele viu a manifestação da glória divina sobre a sua vida. Era Deus o chamando, era Deus o levantando, o comissionando para profetizar ao seu povo acerca de tudo que se faria necessário tratar. Deus, ele trata o passado, o presente, mas também ele revela o futuro. Qual é o plano de Deus para com o seu povo? E uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção no livro de Ezequiel, é que não tem outro profeta na Bíblia como ele, que se destaca no seu zelo, no seu cuidado de citar datas específicas em relação à profecia enviada por Deus ao seu povo. Por exemplo, no capítulo 8, desde o primeiro capítulo de Ezequiel até o capítulo 7, nós vemos Deus comissionando Ezequiel para transmitir uma mensagem a um povo de dura cerviz, a um povo rebelde, a um povo que estava vivendo já no cativeiro babilônico. E do capítulo 8, Ezequiel vai revelar que ele estava em sua casa, ou seja, em sua residência, o local aonde ele estava vivendo no cativeiro babilônico, e os anciãos de Israel estavam diante dele. Ele revela que já era este o 6º ano que ele estava no cativeiro, e enquanto ele estava em sua casa, juntamente com os anciãos de Judá, diante dele, de repente, a Bíblia diz, Ezequiel testifica que veio ali a mão do Senhor sobre ele. As palavras que ele usa é esta: a mão do Senhor caiu sobre mim. E quando a mão do Senhor caiu sobre ele, ele olhou e ele viu a semelhança como uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo. Ele dizia que era fogo, e dos seus lombos para cima
era um resplendor como a cor de âmbar. Cor de âmbar é uma cor brilhante, mais do que o ouro. E ele viu essa mão caindo sobre ele, e ele contemplou um ser todo-poderoso, que vestia-se de fogo dos seus lombos para cima, e o resplendor de âmbar. A glória de Deus estava sobre o profeta Ezequiel. E ele revela que aquela mão que se estendeu tomou ele pelos cabelos de sua cabeça e o levantou e colocou ele entre o céu e a terra. Deus estava arrebatando Ezequiel em espírito, e do lugar aonde ele estava, na sua casa, conduziu ele em espírito até Jerusalém, para revelar o que estava acontecendo ali naquela cidade. E tendo isto em vista, meus queridos, do capítulo 8 até o capítulo 19, Ezequiel então profetiza neste mesmo ano, no ano 591 antes de Cristo. O texto que nós lemos, ele está inserido em um terceiro período na vida do profeta Ezequiel. Ou seja, ele começa no capítulo 20 e vai até o final do capítulo 23. Pois ele revela que já se completava 7 anos que ele estava no cativeiro babilônico. E ele estava em sua casa, quando ele recebe a visita dos anciãos de Judá em seu lar. Os anciãos vão até o profeta Ezequiel com um propósito. E qual era o propósito destes homens? Já havia passado 7 anos no cativeiro. E certamente aqueles anciãos, que eram tidos como homens amadurecidos, sábios, da terra de Israel, eles chegaram a pensar o seguinte: vamos procurar o profeta Ezequiel e vamos consultar a Deus, porque nós desejamos construir um templo em Babilônia. Vamos construir um templo em Babilônia, visto que nós vamos viver aqui muitos anos, de acordo com as profecias. Então vamos resolver o problema do povo. Vamos construir um templo com a finalidade de adorar ao Senhor na terra de Babilônia. A princípio, irmãos, parece que este pensamento e este projeto parecia ser muito bom, porque de alguma forma já estaria resolvendo a questão de muitos que estavam no cativeiro. Eles procuravam um plano para resolver a problemática do povo de Judá que estava cativo em Babilônia. E em Babilônia não tinha templo. Tinha templo, mas era de ídolos. Era de adoração a ídolos. A Bíblia vai dizer, no Salmo 136, que eles choravam, porque os caldeus diziam: cante-nos um hino de Sião. Mas eles penduraram as suas harpas no salgueiro e perguntavam: como nós vamos entoar um hino se nós estamos longe da nossa pátria? Nós estamos cativos em Babilônia. Então os anciãos, eles tinham, ao meu ver, este propósito. Então eles procuram Ezequiel. Diz: escuta, Ezequiel, nós viemos até aqui para consultar ao Senhor. Nós queremos receber uma resposta de Deus, porque nós temos um plano. Nós temos algo em mente e possa ser que dará certo. É aí, irmãos, que Ezequiel entra em cena. A Bíblia destaca a ocasião.
capítulo 20 de Ezequiel, e versículo de número 3. Ezequiel, na autoridade do Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor, vós vindes consultar-me, diz o Senhor, vivo eu, que vós não me consultareis. Mas por que Deus usava o profeta Ezequiel, dizendo para aqueles homens que eles não iriam consultar a Deus? Porque eles não eram dignos disso. Escute bem, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo. Aqueles homens não tinham condições sequer de consultar ao Senhor pelo povo. Deus usa o profeta Ezequiel, dizendo: escute. Ezequiel responde àqueles homens dizendo: eu quero vos lembrar de uma coisa, quero trazer à vossa memória os pecados que o povo de Israel cometeu. Então Ezequiel começa a expor diante dos anciãos tudo que o povo de Israel cometeu contra o Senhor e as oportunidades que eles tiveram debaixo da infinita misericórdia de Deus. Repetidas vezes Deus disse: eu dei ao meu povo muitas oportunidades, eu dei ao meu povo muitas chances, eu dei ao meu povo, estendi as minhas mãos, coloquei diante deles a minha misericórdia, e por amor do meu nome, eu não tratei com meu povo como se deveria tratar quando eles pecaram contra mim. Era exatamente isto que Deus usava o profeta para falar com aqueles homens. E diante desta questão, Ezequiel dizia o porquê: é por esta razão e outras que vocês não vão colocar em prática o plano que vocês têm em mente. Por quê? Porque Deus faz-lhes lembrar, irmãos, dos pecados que eles cometeram no Egito, dos pecados que eles cometeram no deserto, dos pecados que este mesmo povo cometeu em Canaã. Visto que Deus havia cumprido a sua promessa, mas este povo repetidas vezes ouviu Deus falar em como ele foi misericordioso para com eles. Muitas vezes os nossos olhos precisam ser abertos para que venhamos a contemplar as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Muitas vezes o Espírito Santo precisa dar um cutucão santo em cada crente, em cada um daqueles que diz que ama a Deus e a sua palavra, e nos fazer lembrar que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Como naquele tempo, irmãos, existe muita gente brincando com Deus. E talvez esta palavra não seja uma palavra em que você venha ter vontade de glorificar ao Senhor. Eu não me importo com isso. Mas aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, e com o coração quebrantado diante dele, você quiser chorar, você chore. Você quiser reconhecer e prantear na presença dele, faça isto. Se quiser levantar tua mão adorando, adore. Mas a realidade é esta: dentre muitas oportunidades que Deus deu ao seu povo, e agora os anciãos estavam requerendo algo que seria impossível acontecer. Mas por quê?
porque o castigo que aquele povo estava recebendo era um castigo justo. Mas como assim? Espera aí. Deus não é justo? Deus é justo. O castigo que eles estavam recebendo em estar no exílio já fora avisado por Deus com antecedência. Que se porventura eles não obedecessem a Deus, a sua palavra, e quebrantassem os seus mandamentos, eles seriam levados cativos. E quantas vezes Deus deu a este povo oportunidades. Ele mostra através do profeta Ezequiel o quanto ele foi misericordioso para com eles. Deus diz no capítulo 20, verso 17: o meu olho lhes perdoou, para não os destruir e nem os consumir no deserto. Lembra que no deserto, Deus o quis consumir aquele povo todo? E quem intercedeu foi Moisés, servo do Senhor, dizendo: Senhor, não faça isto. Moisés, eu vou destruir esse povo, e através de ti eu vou levantar uma nova geração. Seria um privilégio para Moisés. Mas Moisés, ele se colocou na brecha e disse: não, Senhor, tenha misericórdia deste povo. O que vão dizer do teu nome? Não faça isso. Eles vão chamá-lo de um Deus incapaz, que tirou eles do Egito e não teve poder para levá-los para a terra que prometeu. Então não destrua esse povo, perdoa este povo. E o Senhor teve misericórdia deles. Teve misericórdia. Disse o profeta: ele retirou a sua mão para não castigar, mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome. Por diversas vezes nós vamos encontrar no capítulo 20, Deus usando esta expressão: por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Ou seja, Deus dizendo: pela minha misericórdia, glória a Deus, a minha misericórdia está sendo estendida. E cada vez que aquele povo pecava, Deus não os destruía. Ezequiel disse para os anciãos: é por esta razão, porque Deus foi misericordioso para com eles, é por esta razão que eles estão no cativeiro hoje. Glória a Deus. Por várias vezes, Deus diz: eu fui misericordioso e não castiguei imediatamente estes homens, o meu povo, para que todos soubessem que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes precisamos saber que Deus é o Senhor. Às vezes precisamos entender que Ele é o Senhor. E que, já como foi dito neste dia, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está sobre todas as coisas, inclusive no destino da nossa vida. O Senhor conhece o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. A sua misericórdia é de geração em geração, diz a sua palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por amor do meu nome. Quando Israel pecou, não foi castigado como poderia ter sido. Não foi castigado como poderia ter sido. É por esta razão que Deus pergunta, através do profeta aos anciãos: vocês vêm me consultar? Vocês vêm me consultar? Ora, o Senhor Deus não será consultado, e nem o pode ser por pessoas tão depravadas, tão pecadoras, que fazem passar os seus próprios filhos no fogo. Olha o que Deus estava dizendo. Talvez eles pensassem que Deus não sabia, mas quantas famílias em Israel ofereceu os seus próprios filhos, sacrificando no fogo a Moloque?
e pensando que Deus estava alheio a isso, indiferente a isto. Eles, para adorarem a Moloque, eles ofereciam seus próprios filhos para serem queimados no fogo. E Deus via aquilo dos altos céus e disse: meu povo peca cada vez mais. Meu povo erra cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, além desses pecados, outros pecados graves que Israel cometeu, e Deus poderia ter tratado com eles, mas por causa da sua infinita misericórdia. Amados, todos nós aqui somos pecadores. Ninguém é perfeito diante de Deus. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Mas olha quanta misericórdia o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Olha quanto amor o Senhor tem nos concedido na sua misericórdia. E nós estamos no final do ano de 2020 e estamos aqui na presença dEle para adorar a Ele, para agradecer a Ele, porque a sua misericórdia está sobre as nossas vidas. Não éramos merecedores. Não tínhamos condições alguma. Nenhum de nós tínhamos condições alguma. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou o cara. Não. Se a misericórdia de Deus não estiver sobre nós, não estaríamos aqui para louvar o seu santo nome. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus estava dizendo: esquece o plano que vocês têm em mente de construir um templo aqui para adoração, esquece isso. Deus não aprova isso. Sabe por quê? Deus já tinha algo em mente. Deixa eu te dizer, Deus sempre tem um plano para você. Eu vou dizer de novo, Deus sempre tem um plano para o seu povo. Aleluia, glória a Jesus. E o plano de Deus, ele é melhor do que os nossos planos. Diz o profeta Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E qual é o plano que Deus tinha para o seu povo? Destruí-los? Não. Restaurá-los. Deus tinha um plano de restaurar o seu povo. E é por esta razão que aquele povo estava no exílio babilônico. Deus já havia avisado Ezequiel: olha, esse povo é de dura serviço. Esse povo não respeita profeta. Esse povo não aceita a minha mensagem, a minha palavra. Então saiba disso, Ezequiel. Eu estou te capacitando, porque o seu rosto, o seu semblante vai ser duro para com eles. Mas eu preciso tratar o meu povo. Eu preciso tratar o meu povo para restaurá-los. Aleluia. E muitas vezes o tratamento de Deus para conosco não é como nós esperamos. Deus trata nós como deve ser tratado. Deus levou aquele povo no deserto. Deus usou o profeta dizendo: olha, eu vos levarei para o deserto para que eu possa conhecer o que vocês têm no coração. Porque exatamente o sofrimento, a dor, o deserto, a aflição, a angústia, revela o que realmente nós temos em nosso coração. E Deus diz: eu vou levá-los para o deserto e lá tratarei com vocês. E Deus tratou aquele povo no deserto, os colocou em Canaã. Mas mesmo em Canaã, eles pecaram contra o Senhor. Diz: olha, não se misture e não faça nada do que esse povo que mora nesta terra faz.
Não imitem eles, não sacrifiquem aos vossos deuses, não se humilhem diante dos deuses, dos ídolos desse povo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, aleluia. Então, por esta razão, Deus estava falando com o seu povo, dizendo o seguinte: vivo eu, diz o Senhor, que com mão forte, com braço estendido, e com indignação derramada, eu hei de reinar sobre vós. Olha o que Deus estava dizendo, irmãos. É como se Deus dissesse assim: mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês façam de tudo para que isso não aconteça, mas eu vou reinar sobre vós. O meu projeto é este: eu vou reinar sobre as vossas vidas. Vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido. Eu vou ajuntá-los, eu vou reunir, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Ele nos ama tanto, que Ele deseja entrar em juízo conosco face a face. Aleluia, glória a Deus. Deus diz: eu vou entrar em juízo convosco, como eu entrei com vossos pais no deserto, na terra do Egito. Irmãos, na terra do Egito, aquele povo ficou cativo 430 anos. E eles começaram a clamar. E quando eles começaram a clamar que precisava de Deus para a libertação deles, a Bíblia diz que Deus ouviu e desceu para assisti-los de perto. E na sua misericórdia levantou Moisés para tirá-los do Egito. Que Deus fiel, que Deus maravilhoso. Possa ser que você nem imagina. Mas sabe por que você está de pé? Porque alguém está clamando por ti. Alguém está clamando por nós. Alguém está chorando por ti. Alguém está intercedendo pela tua vida a Deus. Oh, glórias. Aleluia, glória a Jesus. Pense nisto. Israel peca sem parar. Mas Deus propõe entrar em juízo continuamente. Porque Deus diz: quem sabe este povo ouve a minha voz, reconhece a loucura do seu pecado, e quem sabe eles se voltam de todo o coração a me servir. O amor de Deus é tão amplo, é tão grande, que Ele vai com a sua mão estendida dizendo: quem sabe ele ou ela se arrependa e reconheça que está distante de mim e volte-se de todo o seu coração para me servir. Deus faz de tudo para trazê-los bem perto dele. E nem mesmo assim, muitas vezes, o homem e a mulher reconhecem o agir de Deus na vida dele. O agir de Deus. Deus disse: eu vos lembrarei de todos os vossos atos com que contaminastes, e tereis nojo de vocês mesmos. Tereis nojo. Quando eles reconhecessem, eles olhariam para si mesmos e diriam: quanto pecado nós cometemos contra Deus. E eles sentiriam nojo dos seus pecados. Nojo. É como Pedro, quando viveu aquela primeira experiência com Jesus. Havia pescado a noite toda, não pegou nada. Jesus chega pela manhã: empreste seu barco para mim. Pregou a palavra e Jesus agora diz, dá uma ordem para ele: volta para o mar, lançai a rede para pescar. E quando ele vai, ele pega muitos peixes.
O barco chega abarrotado de peixe, mas quando Pedro desce do barco, ele se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, se ausente de mim, porque eu não sou digno de ti. Eu não sou digno. Sou um homem pecador. Não tenho condições. Jesus diz: Pedro, vem cá. Eu vou te fazer agora pescador de homens. Como é bom quando o homem se humilha diante de Deus e reconhece os seus pecados. Deus queria isso do teu povo. Deus queria isso do seu povo. Ele chega a dizer no capítulo 20 e verso 37: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. Debaixo da vara nos remete a lembrar como o pastor de ovelhas fazia. À tardezinha, quando ele recolhia as ovelhinhas para trazer para o aprisco, ele fazia com que as ovelhas passassem uma a uma debaixo da sua vara. E ele contava as ovelhas. E Deus estava dizendo: eu farei isto com vocês. A minha vara estará estendida e um a um vão passar por elas. Eu não vou deixar ninguém para trás. Oh glória, aleluia. Por causa disso, olha que coisa linda. Deus diz então: filho do homem, você faz o seguinte: derrama as tuas palavras ao meu povo. No capítulo 21, o profeta Ezequiel, ele vai derramar as palavras do Senhor diante do seu povo. Filho do homem, dirige o seu rosto contra Jerusalém e derrama as suas palavras. Oh glória! Deus é tão piedoso, tão misericordioso, que Ele nos faz derramar as suas palavras em nossas vidas, em nossos corações. Derramar é exatamente Deus dizendo a ele: censure, ou seja, pregue, diga para o meu povo. A mensagem não seria mensagem boa, seria uma mensagem que ninguém gostaria de ouvir. Volta o teu rosto contra Jerusalém e diga para este povo o seguinte: eis que sou contra ti. Misericórdia. Eu sou contra ti. Tirarei a minha espada da bainha. Meu Deus. Irmãos, Deus estava usando o profeta Ezequiel de forma muito clara. Eu vou tratar com vocês. Eu vou desembainhar a minha espada, vou tirá-la da bainha. Oh glória a Jesus. E Deus diz a Ezequiel o seguinte: olha, Ezequiel, além de você derramar as minhas palavras a este povo, eu vou mostrar para você com antecedência como é que vai ser a coisa. Além dele pregar em palavras, Ezequiel pregaria com o seu corpo. Como? Olha o que Deus disse para Ezequiel: filho do homem, suspira. Filho do homem, grita e geme, bate na tua coxa. Filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra. O que é isso, Senhor? O profeta Ezequiel começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a gemer, ele começa a lamentar, porque ele começa a sentir as dores que aquele povo de Jerusalém iria sentir. Ele começa a lamentar-se, a gritar, a gemer. E quando ele começa a dizer isto, alguém chega diante dele e diz: profeta, por que suspira? E o profeta Ezequiel diz: por causa das novas que está chegando. Novas que está chegando, sim. Está chegando novas e não são boas. Meu Deus. Por causa do sofrimento que não poupará ninguém. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou desembainhar a minha espada e todos hão de sofrer.
Na nossa lógica, irmãos, quando algo acontece, como por exemplo esta pandemia, o que ocorreu neste ano, muitos crentes diriam o seguinte: por que que Deus está fazendo isso conosco? Por que que Deus está permitindo essa situação? Eu sou justo, por que que eu tenho que sofrer? É o ímpio que tem que padecer. Mas Deus está tratando com Jerusalém e dizendo: tanto o justo como o ímpio vai sofrer as consequências do pecado do meu povo. Até mesmo o justo entre eles hão de sofrer. Deus estaria tratando com seu povo. E se alguém perguntasse assim: por que grita e geme, profeta? Quando o profeta estava gritando e gemendo e batendo na sua coxa, era um gesto de desespero total. Era um gesto de desespero total, e o profeta estava sentindo como seria o desespero daquele povo, porque Deus haveria de tratar com eles. Profeta, homem de Deus, por que bate com as mãos uma na outra? Ele dizia: porque é certo que a prova vai chegar. Meus irmãos, bater as mãos uma na outra era um sinal de que a ação divina deveria começar. Deus tinha pressa para começar. Deus tinha pressa. E visto que muitos estavam brincando com Deus, então Deus, ele começa a tratar com seu povo no capítulo 22. Veja bem, Deus se dirige a Ezequiel no capítulo 22 por 3 vezes. 3 vezes, ele diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Por que a palavra do Senhor veio a Ezequiel? Porque o Deus de Ezequiel é o mesmo Deus que está olhando para cada um de nós aqui nesta noite. É um Deus que tudo vê e tudo conhece. Diante dos homens, alguém pode viver com uma estampa na cara e pode enganar alguém, mas a Deus ninguém engana não. A Deus ninguém engana. E o Deus que tudo vê, Ele contempla todos os pecados que os homens praticam às escuras. Deus conhece tudo o que se faz no escuro, no oculto, às escondidas. Deus tudo conhece. Então Deus toma Ezequiel e diz: faze-lhes conhecer todas as suas abominações. Diga para este povo o que é que eles andam fazendo. No primeiro, do versículo 1 ao versículo 16, Ezequiel menciona o pecado de Jerusalém um a um. Um a um, todos os pecados. Ele chega a listar 20 pecados que eram cometidos em Jerusalém, e achando aquele povo que Deus estava indiferente e não estava vendo nada. Ah, pastor, mas 20 pecados? Fazer uma lista de pecado? O que seria de nós se Deus apresentasse nossa lista de pecados? Hein? O que seria de eu e de você se Deus nos apresentar a lista de nossos pecados? O acusador faz isto. O diabo, Satanás, ele acusa. Mas diz a minha Bíblia: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh glória, aleluia. A cidade de Jerusalém se tornara uma cidade violenta, cheia de iniquidade, não respeitava as coisas sagradas, não respeitava a família, não cuidava dos pobres e necessitados. A imoralidade era generalizada, as fraudes, os subornos predominavam naquela cidade. Tudo isto porque o povo havia se desviado da presença do Senhor.
parece que nos revela os nossos dias atuais. A situação de nossa cidade está a mesma. Está a mesma. A condição social e espiritual das cidades está em caso grave ou gravíssimos. Os pecados cheiram mal às narinas de Deus. Assim como nos dias de Noé, Deus deu uma porta de escape. Noé, um homem justo, que agradou a Deus, Deus disse: faça uma arca, porque vou derramar um dilúvio sobre a terra. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam-se em casamentos, não estavam nem aí para Deus, e de repente o dilúvio veio e arrebatou a todos. Somente Noé e sua família foi salvo. Na segunda parte deste capítulo, Deus diz que Jerusalém é destruída. Seria destruída porque não passava de um refúgio. Deus diz: olha, assim como a prata é purificada, e o fogo revela as suas escórias, assim eu vou fazer com Jerusalém. Eu vou juntar esse povo num povo só, vou colocar no meio da cidade todas essas escórias e vou passar fogo sobre eles. É o que Deus está dizendo. Ah, mas que Deus é este? Deus está dizendo. Porque através do fogo, toda a impureza vai sair. É só o fogo que tem poder para purificar o homem. O fogo purificador do Espírito Santo, ele está pairando sobre esta casa, e ele tem poder para purificar. Oh, glórias, glórias seja dada ao nome do Senhor. Aquele povo conspirava contra Deus. Eles atacavam as pessoas inocentes, havia roubo, havia assassinatos, transgrediam a lei, profanavam as coisas santas, não fazia diferença entre o santo e o profano, eles não discerniam o que era certo, o que era errado, para eles era tudo a mesma coisa. Parece que está refletindo os dias atuais. As pessoas não sabem mais separar o que é santo e o que é profano. Pensa que Deus aceita qualquer lixo. Deus não aceita lixo nenhum, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Deus disse a Moisés: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Deus disse a Josué: tira as sandálias do seu pé, porque o lugar em que você está é terra santa. Então olha, pondera os seus caminhos para estar aqui na casa do Senhor, porque neste santuário é onde Deus está, é onde Ele indica o caminho que devemos seguir. Cuidado com os seus pés. Aleluia. Aleluia. E o que me chamou a atenção é que Deus diz o seguinte: olha, a coisa é tão feia que até os profetas, os sacerdotes, os príncipes estavam sendo acusados de conspirar contra o Senhor. Se aqueles que faziam parte da liderança estavam desta forma, que dirá o povo? Porque eles negociavam entre o povo o que eles poderiam fazer. Contratavam por dinheiro para matar, para assassinar. Não respeitava nem as mulheres.
nos seus dias de separação. Eles não respeitavam nem a irmã da sua esposa. Eles não respeitavam nem os filhos ou filhas, porque haviam incestos no meio do povo. Pensa que Deus não está vendo? Deus está. Deus está. Deus está vendo. Aí alguém pergunta, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está vindo sobre nós toda essa problemática? Deus está tratando. Deus está tratando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Sabe o que acontece? Deus estava à procura de ao menos um que pudesse interceder por aquele povo. Capítulo 22, versículo 30. Deus não encontrou ninguém para se colocar na brecha pela vida daquele povo. Deus procurou, irmãos. Olha, Deus usa o profeta Jeremias do capítulo 5 e diz, olha, dai voltas em Jerusalém, procure e veja. Se tem alguém que seja justo, se tem alguém que tenha condições de clamar por alguém. Deus procurou entre eles e não encontrou ninguém. Mas deixa eu te dizer, Deus está procurando pessoas como Abraão, que se colocou na brecha e intercedeu por Ló quando ele estava em Sodoma e Gomorra. Abraão falou com Deus, Senhor, vais destruir Sodoma, então se tiver lá 50 justos, o Senhor destruiria a cidade com todo esse povo? Diz Deus, não. E Abraão foi ousado e foi abaixando o número até chegar no 10. E Deus sabia que Abraão estava intercedendo por seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Deus chega a usar o profeta Jeremias no capítulo 15, fazendo menção de Moisés e de Samuel, que em certas circunstâncias, Deus diz, olha, nem se Moisés ou Samuel se colocasse diante de mim, eu salvaria ou ouviria esse povo. Foi o que aconteceu aqui. Eu procurei alguém, mas não encontrei, eu não achei nenhum para que clamasse por este povo. Irmãos, visto que Deus não encontrou ninguém para interceder, ninguém para orar, que isto não venha acontecer conosco, que isto não venha acontecer com nenhum de nós, que ainda existem pessoas que se coloque diante do Senhor e interceda pela vida de alguém, para que o Senhor ouça a sua petição e tenha misericórdia do pecador. Que Deus ainda tem aqueles que são comprometidos com Ele, com a sua palavra, e clama diante do Senhor, em lágrimas na sua presença, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Uma única pessoa, um homem só, pode, por meio da oração, trazer a suspensão do julgamento de Deus contra o pecado. Alguém pergunta, mas vale a pena interceder? Vale a pena interceder. Vale a pena suplicar. Porque Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua intercessão. É tempo da igreja clamar. É tempo da igreja interceder. É tempo do povo de Deus clamar pela vida dessas pessoas que estão incorrendo no julgamento divino, e este julgamento vai chegar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto. Mas se você se posicionar e buscar e clamar ao Senhor, a misericórdia de Deus virá. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre.
Deus procura homens como Moisés, que se colocou na brecha e disse: Senhor, tem misericórdia deste povo. Deus procura homens como Samuel, que quando rejeitou o reinado de Samuel, dizendo: nós queremos um rei como as demais nações, Samuel foi orar e Deus disse: não tem problema, Samuel, este povo não está desprezando você, está me desprezando a mim. E para provar que esse povo estava desprezando a Samuel, estava desprezando a Deus, Deus dá um sinal para aquele povo. Não era o tempo de cega? Samuel diz: não é o tempo de cega? É. Vocês vão ver chuvas e trovoadas, para vocês saberem que Deus não está se agradando disso. E o sinal da parte de Deus veio, caiu temor no coração daquele povo. Irmãos, tem pessoas que não se convertem nem com sinais de Deus. Nem com sinais de Deus ela não entende o trabalhar de Deus na vida de alguém. Mas Deus, Ele está pronto a perdoar aqueles que de fato se arrependem dos seus pecados e confiam nele, alcançando a sua misericórdia. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Confesse a Deus hoje os seus pecados e deixe esses pecados para trás. Viva uma vida com Deus. Trilhe a vontade da sua palavra. Coloque o seu coração na palavra do Senhor. Que Deus vai cuidar de ti. Que Deus vai ter misericórdia dos teus. Que Deus vai cercar a sua família e vai te ajudar. Deus vai cercar a sua vida e vai te abençoar, como Ele fala. Oh, glória a Jesus, aleluia. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta noite. Que Deus em Cristo possa nos ajudar. Estará firme o teu coração? Estará forte as tuas mãos quando eu vier tratar contigo? Você precisa estar de pé e ciente de que o tratamento divino virá. Virá. Mesmo que muitos estejam alheios, pensando que nada vai acontecer, Deus, Ele trata no tempo certo. E Ele sabe trabalhar muito bem na vida das pessoas. Então não perca o seu tempo servindo a Deus. Sirva a Deus com liberalidade, de coração, de mente. Diga: Senhor, enche a minha mente com a Tua palavra. Enche o meu ser com a Tua presença. Deixa a sua alma saciar a sede que ela tem de Deus. Diga: Senhor, sacia a minha sede. Alimente a minha alma com a Tua palavra, para não pecar contra Ti. E se porventura pecar, se coloque diante dEle e peça misericórdia. Peça misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Pese-me em balanças fiéis
e verá o Senhor a minha sinceridade. Pese-me em balanças fiéis e verá o Senhor a minha integridade. Vivemos em dias difíceis, onde muitos perderam temor, mas a tua palavra guardei dentro do meu coração, pra não pecar contra ti, oh meu Deus. Se porventura pequei, perdoa, Senhor. Quero tua presença em mim, me humilho a ti. Vou clamar teu favor, vem sobre mim. Fiz um concerto com os meus olhos, pra não pecar contra ti. Se o meu coração deixou-se seduzir, tem misericórdia de mim. Aleluia! Vivemos em dias difíceis, onde muitos perderam temor, mas a tua palavra guardei dentro do meu coração, pra não pecar contra ti. Louve a Jesus, oh meu Deus. Se porventura pequei, perdoa, Senhor. Quero tua presença em mim, me humilho a ti. Vou clamar teu favor, vem sobre mim. Não retires de mim teu espírito, e meus lábios te louvarão. Não me lances de diante de ti, dá-me alegria da tua salvação. Louve, igreja. Vivemos em dias difíceis, onde muitos perderam temor, mas a tua palavra guardei dentro do meu coração. Por quê? Aleluias! Oh meu Deus, se porventura pequei, perdoa, Senhor. Quero tua presença em mim, me humilho a ti. Vou clamar teu favor, vem sobre mim, pra que te louve, Senhor. Pra que te louve, Senhor. Pra que te louve, Senhor.